Boa noite, irmãos. Nós iremos dar sequência ao nosso estudo. Evangelho de João, capítulo 21. Nós iniciaremos hoje esse capítulo meditando do versículo 1 ao versículo 14. Evangelho de João, capítulo 21, versículos 1 a 14. Bom, o que parece aqui nesse capítulo é que o tema principal aqui seria o serviço ao Senhor. Isso fica bem claro nos versículos 15 a 17, quando Jesus aqui trata com Pedro, né? Jesus está restaurando Pedro, fica aqui implícito que seria por causa, né? Envolve aquele momento da sua... quando Pedro nega Jesus, mas Jesus está aqui restaurando a Pedro e chamando ele para que o sirva, que Pedro apacentasse as suas ovelhas. Mas em todo o capítulo nós vemos, de certa forma, esse assunto do serviço ao Senhor, né? E no capítulo 20 nós vimos claramente Jesus ali fortalecendo a fé daqueles irmãos, fazendo com que a fé deles aumentasse, né? Para que eles crescem, né? No Cristo que ressuscitou. E aqui nesse nosso texto nós vemos claramente que a intenção do apóstolo João é justamente colocar em destaque todos esses fatos que aconteceram nas aparições de Jesus após a sua ressurreição. Essa aqui, como ele relata no capítulo 21, versículo 14, foi a terceira vez que Jesus apareceu aos discípulos, né? Lembrando, aos discípulos, aos 11. Nós sabemos que também foi relatado aqui Jesus aparecendo a Maria Madalena, que foi a primeira aparição dele. Mas João faz questão de colocar estes pontos. E como nós vimos na semana passada, ele apareceu aos discípulos juntamente com Tomé, que até então Jesus não tinha aparecido. E ali Jesus fortalece a fé daqueles homens. Tomé, que era um incrédulo, estava cético, né, com a ressurreição de Jesus Cristo, ele pôde ter ali a sua fé fortalecida e assim glorificar o Senhor de forma fiel, de forma verdadeira. E vimos que o objetivo é esse, o objetivo do Evangelho é que as pessoas creem que Jesus ressuscitou, que Jesus é o Filho de Deus. E crendo nisso, né, eles possam ter a vida eterna, como nós vimos no versículo 31. Então, esses homens que nós vimos no capítulo 20, que agora estavam com a sua fé, né, exercitada pelo Senhor, porque viram o Senhor ressurreto, viram que Jesus ressuscitou, o que eles devem fazer? Aí no capítulo 21 nós vemos o que esses homens deveriam fazer, né? Jesus mostra aqui, em todo esse capítulo, o que agora esses homens, depois da sua fé exercitada, eles deveriam fazer. E aí nós vemos aqui uma descrição de homens que estavam ainda sem um propósito, né? Homens que estavam ainda sem foco, sem direção. E Jesus aparece a eles novamente, mas agora dando a eles uma direção, mostrando o que eles deveriam fazer. Então, nossa meditação vai ser dos versículos 1 a 14. Nós estaremos lendo e assim meditando nos versículos, ok? Versículo 1. Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Dizem-lhe eles: Também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Bom, aqui o que nós vemos inicialmente aqui é que esses homens fizeram aquilo que Jesus havia determinado que eles fizessem, né? Lá em Lucas,
Deixa eu ver se eu vejo o capítulo aqui. Jesus havia determinado que eles o aguardassem. Mateus 28:7, Lucas 16:7. Jesus orienta eles que eles o aguardassem os esperassem nesse local onde eles estavam, né? Em Caná da Galileia. Só que aqui, se os irmãos atentarem, só havia 7 dos discípulos. Aqui não é manifesto os outros 4, não é dito onde estavam os outros 4 discípulos e o que eles estariam fazendo, mas estavam estes 7. E por incentivo de Pedro, eles entraram no barco para pescar. Na verdade, por iniciativa. Pedro, ele se manifestou o desejo de pescar e ali ele foi pescar e os outros quiseram ir pescar com ele também. Alguns comentam aqui que eles foram errados em fazer isso, né, em terem ido pescar. Outros falam não, que eles foram certos em terem ido pescar, porque eles foram correr atrás do sustento para eles, né? Então as pessoas levantam algumas questões sobre isso aqui. Mas uma questão que me chamou a atenção é o fato de que eles não estavam cometendo nenhum pecado aqui, mas eles estavam correndo um certo perigo. O perigo de perder o foco, perder a direção, perder o foco naquilo que é mais primordial, o que é principal. E com esse pensamento nós conseguimos entender, eu pelo menos consegui entender bem o que Jesus fez àqueles discípulos neste momento, né? Quando Jesus aparece a eles e Jesus pergunta, né? Interessante, Jesus pergunta a eles aqui, no versículo 5. Eles não haviam conhecido que era Jesus, não reconheceram, como mostra o versículo 4. E no versículo 5, disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. Bom, irmãos, nós vemos que esses homens, eles tinham saído para pescar, mas não tiveram muito sucesso, né, na sua pescaria. Eles, esse não aqui, bem seco da parte deles, aqui demonstra até uma certa frustração por parte deles, né, porque eles não conseguiram pescar. E aí, depois Jesus diz a eles novamente para eles lançarem a rede, eles obedecem, lançam uma rede, e ali eles têm uma grande pescaria. Então, esses discípulos, depois disso, eles passam a supor que era Jesus. O apóstolo João declara, olha, é o Senhor. Pedro, imediatamente, ele pula, né, do barco, ele não se contém, pula do barco, vai até Jesus para poder ali se encontrar o mais rápido com ele. E quando ele chega lá, Jesus já está preparando ali. Quando eles chegam, né, os outros também, o apóstolo Pedro chega antes, mas Jesus já está ali com algo preparado, um fogo com um peixe, pega os peixes dele, coloca na brasa e ali começa a servir estes homens e serve aqueles homens com aqueles peixes. Então Jesus dá a eles ali, porque eles tinham passado a noite inteira pescando e não conseguiram nada, Jesus dá ali a eles um café da manhã, né? Que seria de manhã isso. Jesus oferece a eles ali um café da manhã e eles se alimentam juntamente com Jesus. Mas, irmãos, o que nesse texto nos ensina é o seguinte, é que nós precisamos de alguns requisitos para servir ao Senhor. Nós, aqui nesse texto, nós conseguimos ver isso. A nossa fé, a fé que nós temos, que foi dada por Jesus Cristo, no caso desses homens aqui, foi exercitada por Jesus Cristo e a nós também, a fé é exercitada por Jesus Cristo. Quando nós recebemos essa fé, ela vem a nós com um propósito. E esse propósito não é que fiquemos nas nossas igrejas esquentando o banco, mas que sirvamos ao Senhor. Esse é o propósito pelo qual nós cremos em Cristo. E, irmãos, para nós servirmos ao Senhor, é necessário
que nós criamos nele. Por que disso? Por que estou falando nisso, né? Na verdade, isso não tem aqui falando sobre fé no capítulo 21. Nós falamos sobre fé no capítulo 20, versículo 31. Diz claramente o objetivo não somente do capítulo 20, mas de todo o Evangelho. Que as pessoas lessem e crescem que Jesus é o Filho de Deus. Sem crer em Jesus Cristo, nós não conseguimos servi-lo. E isso é muito importante ter nas nossas mentes, no nosso coração, porque, infelizmente, há muitas pessoas dentro das igrejas que, de certa forma, elas estão servindo ao Senhor, estão até em alguma função, fazendo alguma função para o Senhor. Mas muitas pessoas, elas simplesmente não creem no Senhor verdadeiramente. Ou seja, elas não se converteram ao Senhor. São pessoas boas. São pessoas boas. E isso é um problema. Sabe por quê? Um exemplo. Se uma pessoa está nadando muito bem numa piscina ou no mar, essa pessoa ela precisa de um salva-vidas? Ela precisa que o salva-vidas pule lá para poder salvá-la? Não. Ela está indo muito bem. Para que um salva-vidas? Para que alguém lá para salvar essas pessoas? Mas se uma pessoa está no mar ou numa piscina e ela está morrendo afogada, o que acontece? Ela está ali desesperadamente precisando de um salva-vidas. Desesperadamente ela está precisando de alguém para salvá-la ali naquele momento. E se ela não salvar, ela está morta. Se alguém não pula para salvá-la, simplesmente está morta. A palavra de Deus, irmãos, ela mostra claramente que todos os homens estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, para Deus não tem nenhum homem bom. Não tem nenhum que faça o bem, nenhum sequer. Em Romanos capítulo 3 diz isso claramente. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas a boa notícia está no capítulo 6. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ou seja, nenhum homem sabe nadar. Todos precisam de um salva-vidas. Todos precisam de Jesus Cristo. E para servir Jesus Cristo é necessário que essa pessoa reconheça que é um pecador. E creia em Jesus Cristo como seu Salvador, como aquele que salvou a sua vida. Para servir Jesus Cristo, não basta ser bom. Você não vai servir a Jesus. Se você for uma pessoa boa, você não vai servir Jesus Cristo. Na verdade, quem vai servir Jesus Cristo são aqueles pecadores arrependidos, que creram em Jesus Cristo. Pecadores que tiveram seus pecados remidos por Jesus Cristo. Esses são salvos por Jesus Cristo. Não meramente pessoas que são boas e que acham que a sua bondade vai dar a ele alguma coisa. É necessário que creiamos em Cristo para poder servi-lo. É necessário que reconheçamos que somos pecadores para isso. E quando nós reconhecemos que nós somos pecadores, nós também precisamos reconhecer, irmãos, que somos insuficientes, inadequados. O apóstolo Paulo ele faz uma pergunta: quem é, deixa eu ver se eu acho aqui a pergunta, idôneo, né? Quem é idôneo para esta obra? Quando nós cremos em Cristo e somos chamados a servi-lo, a forma como devemos começar a servi-lo é reconhecendo que nós somos inadequados, somos insuficientes para fazer aquilo. Não somos preparados. E o Senhor, sim, é suficiente. O Senhor é preparado para isso. Toda a nossa preparação vem do Senhor. Nós precisamos depender do Senhor. Isso nós vemos
claramente no nosso texto, né? Quando nós chegamos aqui no versículo 5, e Jesus faz a pergunta se eles haviam pescado alguma coisa, e eles respondem, né? Não, nós não pescamos nada. Como eu disse, né? Esse não, ele reflete uma certa frustração por parte daqueles homens, parece que estavam frustrados por isso. Por quê? Porque eles eram profissionais naquilo que eles estavam fazendo. Eles eram pescadores. Eram homens experientes na pesca e passaram a noite inteira tentando pescar e não conseguiram pescar nada. E é interessante, irmãos, que nos evangelhos mostra que todas as vezes que aqueles homens pescaram, eles pescaram com o auxílio de Jesus Cristo. Na verdade, eles não sem Cristo, eles não conseguiam pescar nada. Mas eles conseguiriam pescar somente com o auxílio de Jesus Cristo. Então, quando nós reconhecemos que nós somos inadequados, somos incapazes para o serviço ao Senhor, aí sim nós estamos começando a nos tornar capazes, porque reconhecemos a nossa dependência do Senhor, que nós precisamos do auxílio do Senhor. Jesus, quando faz a pergunta para eles se eles haviam pescado, Jesus não estava perguntando para simplesmente saber uma resposta, porque Jesus sabia que eles não tinham pescado nada. Na verdade, sempre que Jesus faz uma pergunta, não é para poder saber a resposta, porque ele já sabe a resposta. Isso nós precisamos ter em mente quando lemos. Jesus queria que eles meditassem na sua incapacidade. Mesmo com experiência, eles eram incapazes de fazer aquilo. Jesus queria que eles meditassem, que eles eram insuficientes. Jesus queria que eles meditassem numa questão bem interessante, que é levar eles a meditar em uma questão bem interessante, que é aquela lá no capítulo 15, quando Jesus fala que ele é a videira e que os discípulos são os ramos, e que eles estão na videira, e que eles não poderiam fazer nada sem Cristo. Sem mim, nada podeis fazer. Irmãos, no reino de Deus, é claro que o que Jesus está tratando a eles aqui é espiritualmente. O que aconteceu foi um fato milagroso por parte de Jesus para dar um ensino espiritual àqueles homens. E o objetivo nosso aqui é pegar um ensino espiritual. Então, o fato é, no reino de Deus, você não faz nada fora de Cristo. Como ele mesmo disse, sem mim nada podeis fazer. No grego, a palavra nada, sabe o que significa? Nada. Significa nada. Absolutamente nada. Então, se você quer servir a Cristo no reino dos céus, você precisa reconhecer a sua insuficiência. Você precisa reconhecer a sua dependência de Cristo. O apóstolo Paulo, ele declara isso lá no 2 Coríntios, capítulo 2, lá no final do versículo 16, quando ele está falando sobre a pregação do evangelho, aquele ministério tão importante que é a propagação do evangelho. No final do versículo, ele faz uma pergunta retórica aqui, né? Versículo 16, ele fala assim: e para estas coisas, quem é idôneo? Quem é adequado? Quem é preparado para essas coisas? Essas coisas tão sublimes, tão importantes. Quem é preparado? Paulo está reconhecendo aqui a sua dependência. Não só dele, mas de todas as pessoas. E no capítulo 3, versículo 5, ainda tratando desse assunto, ainda falando sobre a importância desse ministério, Paulo diz o seguinte no versículo 5, capítulo 3, né? Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Então, assim como os discípulos, assim como o apóstolo Paulo, nós precisamos reconhecer que nós dependemos totalmente do Senhor. Totalmente. Somos incapazes sem eles.
Há dois perigos, na verdade, sobre dessa questão de nos colocarmos, nos sentirmos incapazes para a obra do Senhor. O primeiro perigo é nós nos sentimos incapazes e simplesmente nos acomodarmos. Nós simplesmente ficamos sem fazer nada. Isso é um perigo. Achar, bom, eu sou incapaz para tal, então não vou fazer nada. Esse é um perigo. Nós vemos no nosso texto aqui, irmãos, que Jesus não disse aos apóstolos, olha, fiquem parados aí, enquanto eu vou fazer com que os peixes pulem no barco. Ele não falou nada disso, ele não fez isso. Não foi isso que aconteceu no texto. Pelo contrário, Jesus deu a ordem, aqueles homens lançaram as redes. Eles usaram as suas forças para puxar a rede com os peixes até a praia. Então, Jesus usou aqueles homens e o que aqueles homens tinham para poder fazer o seu serviço ao Senhor. Então, esse é um perigo o qual nós não devemos nos deixar levar. Que a nossa falta de preparo não sirvamos, na nossa falta de preparo nós venhamos a servir ao Senhor. Devemos usar aquilo que o Senhor nos deu para servi-lo. Um outro perigo seria nós acharmos que por termos algum treinamento ou alguma experiência, nós não dependemos do Senhor. Ou temos um conhecimento ou temos algum preparo técnico, nós não precisamos do Senhor. Isso é um outro perigo. Aqueles discípulos, como eu disse, eles eram homens experientes na pescaria. Eles poderiam muito bem dizer para Jesus aqui, olha, nós passamos a noite inteira pescando aí. Você está querendo nos ensinar a fazer aquilo que nós sabemos, nascemos praticamente fazendo, pescando? Eles poderiam argumentar isso, dessa desculpa, olha, nós tentamos, já passamos a noite toda fazendo isso e não conseguimos pescar nada. Não estou dizendo que não é importante a experiência e o preparo. São muito importantes. Se nós vamos anunciar aquilo que cremos, é importante que tenhamos experiência, é importante que saibamos fazer isso. Falar às pessoas sobre a fé em Jesus Cristo. O apóstolo Pedro até nos exorta a estarmos preparados quando as pessoas forem nos perguntar sobre a nossa fé. Nós devemos estar preparados para falar. É importante que estejamos preparados. É importante que saibamos fazer isso e que tenhamos uma certa experiência. Se formos chamados a pregar, é importante que tenhamos aqui algum conhecimento, alguma técnica para ajudar a ensinar as pessoas a falar do Evangelho de Jesus Cristo. Mas a nossa confiança deve estar unicamente em Cristo. Estas coisas, essas técnicas, ou essa experiência, ou esse conhecimento, eles nunca são adequados para substituir a nossa confiança em Cristo. A confiança ela deve estar sempre em Cristo, porque é Ele que nos capacita para servi-lo. Nós só conseguimos servir a Cristo dessa forma, quando reconhecemos que dependemos totalmente dEle. E aí sim estamos aptos para servi-lo. Fora disso, ainda precisamos nos preparar. Para poder servir ao Senhor, nós precisamos obedecê-lo. Aqui no capítulo 4, desculpe, se os irmãos notarem no final do capítulo, aqui o apóstolo João diz que eles ainda não conheceram que era Jesus, não haviam conhecido que era Jesus. Oi? O versículo? É o versículo 4, eu falei capítulo, né? Desculpe. 4, versículo 4, tá? Desculpe aí. Versículo 4, no final do versículo, o apóstolo João, ele diz aqui que os discípulos não conheceram que era Jesus. Ele não explica aqui, você vê como é interessante, né? Ele não explica, o apóstolo João não explica aqui o porquê
que estes homens experientes numa pesca, né, homens que sabiam o que estavam fazendo, ele não explica o porquê que esses homens obedeceram a ordem de uma pessoa que estava na praia lá na margem, dando, olha, joga do lado direito aí a rede. Eles não explicam o porquê disso. Lembrando, o versículo 4 final, eles não sabiam que era Jesus. Eles não tinham reconhecido que era Jesus. Mas eles lançaram a rede, mesmo sem saber que era Jesus. Eu acredito que o apóstolo coloca isso aqui com o objetivo de mostrar que quando nós obedecemos ao Senhor, nós usufruímos das bênçãos do Senhor. Quando nós obedecemos ao Senhor, nós somos abençoados por obedecer. É isso que o apóstolo está mostrando. Porque aqueles discípulos, eles não lembravam que era o Senhor. Mas eles não deram nenhuma desculpa aqui, irmãos, para fazê-lo. Eles não receberam uma ordem e falaram, não, nós já tentamos já e não deu certo. Eles poderiam falar isso, né? Nós já tentamos, já jogamos à direita, à nossa esquerda, na proa, enfim, todas as posições do barco e não tivemos sucesso. Nós queremos chegar à praia para descansar, nós não vamos jogar mais. Eles não deram nenhuma desculpa, eles simplesmente fizeram. E quando eles fizeram, eles foram grandemente abençoados ali, porque fizeram uma grande pesca. 150 e... Alguém já falou aí, né? Eu perdi aqui, eu não sei onde é que está. 153 grandes peixes, né? Eu ainda não achei ainda. Qual que é o versículo? 11. 153 grandes peixes. Eles não tinham dado nenhuma desculpa para fazê-lo. E por isso eles foram abençoados por Cristo. E, irmãos, aquilo provavelmente remeteu na mente deles a época quando Jesus, no início do seu ministério, apareceu àqueles discípulos. Jesus apareceu àqueles discípulos e disse a Pedro, né? Onde Jesus estava chamando os seus discípulos, Jesus lá no capítulo 5 de Lucas, Jesus apareceu ali, Jesus estava ensinando a multidão, aí Jesus entrou no barco, Jesus falou com Pedro, olha, vá ao local mais fundo e lança ali as redes. E Pedro, né? Pedro ali argumenta, falou, Senhor, nós passamos a noite toda e não pegamos nada, mas segundo a tua palavra, vamos fazer. E fizeram. E foi uma pesca tão grande que eles tiveram que pedir ajuda a outros barcos. E o barco estava quase a pique, quase para afundar, de tanto peixe que eles pescaram. Então, esse pós-ressurreição, né, que Jesus, depois de Jesus ter ressuscitado, Jesus fez esse milagre remetendo a eles, levando a eles a lembrar desse primeiro milagre que Jesus fez com eles, de pescaria. E foi nesse milagre que Jesus fez com eles que Jesus levou, fez uma afirmação a Pedro, né? Quando Pedro falou assim, Senhor, afasta de mim que sou pecador, Jesus disse assim no versículo 10 para ele, não temas, de agora em diante serás pescadores de homens. Esse milagre que Jesus realizou aqui, provavelmente estava levando esses homens a lembrarem desse episódio, desse grande milagre que Jesus realizou, e que o propósito pelo qual Jesus havia chamado aqueles homens não era para pescar peixes, mas para pescar homens.
Eles poderiam, como eu disse, lançar várias desculpas. Se eles lançassem essas desculpas, eles não teriam visto o milagre do Senhor. Assim como nós, se nós lançamos desculpas para servir ao Senhor, nós não veremos os milagres do Senhor nas nossas vidas. Não veremos as bênçãos do Senhor, o quanto o Senhor pode nos abençoar, abençoar outras pessoas através das nossas vidas, se nós lançarmos desculpas para servir. Então, irmãos, aqueles homens podem experimentar o grande milagre daquele dia, porque simplesmente eles obedeceram ao Senhor. E se nós atentarmos para o outro milagre, para todos os outros milagres que eles realizaram porque simplesmente obedeceram ao Senhor. Deus realizou grandes milagres através daqueles homens porque eles foram obedientes ao Senhor. Então, se nós obedecemos ao Senhor, nós veremos a mão poderosa do Senhor agindo nas nossas vidas e através das nossas vidas. Bom, irmãos, para nós também servirmos ao Senhor, como nós vemos aqui no nosso texto, nós devemos buscar uma comunhão com o Senhor. Aqui no versículo 7, depois que eles lançaram as redes, no versículo 6, lançaram as redes e fizeram aquela grande pescaria, no versículo 7 diz assim: então aquele discípulo a quem Jesus amava, esse discípulo é o próprio apóstolo João, disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Percebe aqui, Pedro ele não conseguiu esperar. Quando ele ouviu, né, o apóstolo João falando que era o Senhor, ele imediatamente quis estar com o Senhor. Ele pulou do barco, ele vestiu, né, cingiu-se com a sua roupa e pulou do barco e foi ter com o Senhor. Imediatamente ele quis estar próximo do Senhor. E é significativo, irmãos, atentar para o fato de que Pedro fez isso. Porque foi o mesmo Pedro que, pouco tempo antes, havia negado o Senhor. Negado o Senhor por 3 vezes. Foi o mesmo Pedro que tinha cometido essa grande falha, né? Essa grande falha na sua vida. Por que é significativo atentarmos para isso, irmãos? Porque muitas vezes as falhas que cometemos, os pecados que cometemos, eles nos impedem de nós chegarmos ao Senhor em comunhão, buscarmos a comunhão com Deus. É como se nós quiséssemos curtir um pouco o nosso pecado, a nossa culpa, né? Eu sou culpado mesmo, e curtir ali uma depressãozinha de culpa, um sentimento de culpa, e não nos achegarmos imediatamente ao Senhor. Mas não foi isso que aconteceu com o apóstolo aqui. Nós percebemos que ele não considerou isso. Isso nem sequer passou pela sua cabeça. Nós vamos ver versículos depois, né, no nosso próximo estudo, versículos 15 a 17, que Jesus restaura Pedro, né? Jesus trata com Pedro. Mas antes mesmo disso, Pedro se achegou a Jesus, nem lembrando do que ele havia feito. Ele queria estar próximo do Senhor. Para nós servirmos ao Senhor, nós precisamos buscar comunhão com o Senhor. É necessário estarmos próximos, temos esse desejo de estarmos próximo dele. E, irmãos, é interessante nós atentarmos para o fato de que esse mesmo apóstolo Pedro, ele foi aquele que falou assim: olha, Senhor, mesmo que estes te neguem, eu não te negarei. Mas esse apóstolo Pedro, miseravelmente, ele negou Jesus perante aquela escrava. Que tristeza.
Esses discípulos que estavam com ele no barco aqui agora, eles poderiam, de repente, né, quando viram o apóstolo Pedro pulando ali do barco e indo em direção a Jesus Cristo, eles poderiam pensar assim, olha, que hipócrita. Ou poderia dizer para ele, né, enquanto ele estava se cingindo ali, querendo sair do barco, pular do barco, deixa de hipocrisia, Pedro. Você acabou de negar o Senhor. Irmãos, sabia que às vezes pode se levantar pessoas, eu não estou dizendo aqui que os discípulos falaram isso, tá? Nós só estamos conjecturando porque Pedro falou isso, que mesmo que eles negassem, ele se colocou como se ele fosse melhor, né? Mesmo se os discípulos negassem, ele não negaria, mas ele negou. Negou Jesus. E esses mesmos discípulos que testemunhou tanto ele falando que não negaria Jesus, mesmo se os outros negassem, eles souberam da negação de Pedro a Jesus, e agora eles estão vendo Pedro com essa atitude de ter com o Senhor, imediatamente. Irmãos, quando nós buscamos a comunhão ao Senhor, muitas das vezes nós podemos até ouvir, ou ver, né, de alguma forma, reações de pessoas nos reprovando por esse entusiasmo igual de Pedro aqui em ter comunhão com o Senhor. Nós deveríamos educadamente desconsiderar essas pessoas e ter comunhão com o Senhor, independente do que as pessoas pensem, do que as pessoas falem. Porque uma coisa é fato, irmãos, uma coisa, não sei se já aconteceu com vocês ou se vocês já conseguiram perceber isso em alguma circunstância. Às vezes, o fato de você buscar muito ao Senhor pode incomodar os outros, porque faz com que os outros se sentem culpados. Quando é mais que você se sente uma pessoa fraca espiritualmente? É quando vê uma pessoa forte. Quando é mais que você se sente pecador? É quando você vê uma pessoa que realmente é santa, dedicada ao Senhor, que se santifica dia após dia. Então, essa busca por comunhão ao Senhor pode incomodar aqueles que não têm essa busca. E às vezes essas pessoas podem se levantar contra, mas nós não devemos considerar estas coisas. Independente das circunstâncias, se nós pecamos contra o Senhor, ou se há pessoas ao nosso redor que possam levantar questões da nossa vida, nós devemos buscar a comunhão com o Senhor, como o apóstolo Pedro que fez. Porque sem comunhão ao Senhor, nós não conseguimos servi-lo como deveria. Nós não conseguiríamos servi-lo. Aqui no capítulo 21, no versículo 12, versículo 12, disse-lhe Jesus, vinde, comei, e nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu, sabendo que era o Senhor. Aqui soa um pouco estranho, né? Eles estavam ali com o Senhor, mas eles não conseguiam, né? Não sabiam o que falar, perguntar quem era, porque eles tinham uma certa convicção que era o Senhor, mas eles ficavam sem jeito de perguntar. Por quê? Porque Jesus estava aparecia a eles e Jesus sumia. Jesus não estava constantemente com eles. Então, Jesus, às vezes, aparecia, como o apóstolo descreve aqui, essa era a terceira vez que Jesus tinha aparecido a eles. E nós vemos, né? Jesus aparecia de forma instantânea, no meio deles, no local fechado. E talvez sumia da mesma forma. Nós não sabemos. Mas sabemos que eles viam Jesus
Eles tinham certeza que era Jesus, mas ficavam com medo de interrogá-lo, de perguntar se era o Senhor ou não. Mas eles estavam próximos do Senhor e dispostos a estar sendo servido pelo Senhor, estar em comunhão com o Senhor. E Jesus faz um convite a eles, né? Jesus diz assim, olha, vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Então o Senhor está sempre nos convidando a estar próximo dele. Sempre nos convidando a ceiar com ele. Essa passagem, na verdade, ela remete muito bem àquela passagem lá em Apocalipse, quando Jesus fala à igreja de Laodiceia, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então Jesus, ele está sempre fazendo este convite de termos comunhão com ele, de estarmos com ele. Ele sempre faz esse convite. Todas as vezes que nós ouvimos a pregação da palavra de Deus, Jesus está nos convidando a estarmos próximos dele, a termos comunhão com ele, a fazermos a vontade dele. Se nós queremos servi-lo, é preciso fazer isso. É preciso entrar e ceiar com o Senhor, é preciso nós nos assentarmos, mesmo nós não entendendo, tipo, né, igual eles aqui, mesmo confuso, é o Senhor, não é? Mas eu não estou com coragem de perguntar, pergunta você, como se, né, jogando um para o outro, né, poderia estar assim nessa situação, pergunta se é o Senhor. Aí nenhum tinha coragem de perguntar. Nós precisamos, irmãos, buscar essa comunhão quando o Senhor nos convida a estar próximo dele. E por último, irmãos, para nós servirmos ao Senhor, nós precisamos ser servido por ele. Nós vimos aqui que aqueles discípulos, quando eles chegaram à praia, Jesus já estava ali com peixes preparados ali, né? Já estavam com brasas e um peixe posto em cima e pão, como fala aqui o versículo 9. E logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima pão. Aí disse Jesus, trazei os peixes que agora eles tinham apanhado, né? Que Jesus fez com que eles apanhassem. Jesus pede aqui os peixes, coloca ali e prepara aquele café para eles. E Jesus os serve. Jesus os serviu. Quando Jesus vestiu roupas de servo para lavar os pés dos discípulos, lembra? O apóstolo Pedro falou, não, Senhor, não vai lavar os meus pés de jeito nenhum. O Senhor não vai me lavar. Mas aqui o apóstolo Pedro não faz isso. Ele não se levanta, nem ele, nem nenhum discípulo se levanta aqui, não, Senhor, mas como assim o Senhor vai me servir? Nenhum deles fizeram isso e não deveriam fazer. Porque qualquer homem, qualquer pessoa que queira servir ao Senhor, ele precisa primeiro ser servido pelo Senhor. Nós, para podermos anunciar de Cristo, nós precisamos primeiro nos nutrir daquilo que Cristo tem para nos dar, através da sua palavra. Nós precisamos estar preparados para podermos falar com as pessoas da palavra de Deus. Precisamos estar alimentados, precisamos estar cheios. É quando nós estamos cheios que começamos a transbordar, que as pessoas são alimentadas por Cristo através de nós. Então, nós precisamos deixar que Cristo nos sirva com a sua palavra, nos ensine, nos alimente. Para aí sim nós podemos alimentar as pessoas, para aí sim nós podemos ensinar as pessoas, para aí sim podemos propagar o Evangelho de Jesus Cristo.
precisamos aprender dele e alimentar dele. Você está servindo ao Senhor? Minha pergunta não é se você está ocupado com o Senhor. Vou formular melhor. Você está deixando que Cristo use você para servi-lo? Porque às vezes nós podemos dizer que estamos comprometidos com o Senhor, servindo, né? Estou atarefado na obra do Senhor. Eu faço muitas coisas na igreja. Às vezes tem pessoas assim, né? E às vezes nós podemos nos sentir assim, estou atarefado na igreja, estou fazendo muitas coisas na igreja. Mas a pergunta melhor para isso e que nós precisamos responder é: Jesus está me usando para servi-lo? Porque senão, tudo o que estamos fazendo não serve de nada. Porque eu preciso crer no Senhor. Eu preciso depender do Senhor para servi-lo. Preciso obedecê-lo. Preciso buscar comunhão com Ele. Preciso ser servido por Ele, ser alimentado por Ele. E aí sim eu estou preparado para servi-lo. E aí sim eu estou servindo o Senhor. Mas enquanto essas coisas não acontecem, por mais que estejamos atarefados na obra do Senhor, na obra, né, da igreja, no trabalho da igreja, nós ainda não estamos servindo ao Senhor. Então, que Deus nos ajude e nos abençoe, que realmente estejamos buscando estar aptos no serviço do Senhor, no serviço para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, seja aqui dentro, seja fora. Que Deus nos abençoe para isso. Que Deus abençoe a sua palavra. Obrigado, irmãos, pela atenção.